Salve os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Eu estava meditando um texto da Bíblia sexta-feira, e esse texto muito mexeu comigo por causa de uma situação aqui. E aí se encontra lá em Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, 26. Eu não vou prolongar muito não, porque está um pouco frio também, por causa das crianças, né? Então vou tentar ser o mais breve possível. Lucas capítulo 8, versículo 26. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a gente consiga orar por nós, pelos nossos irmãos e irmãs, pelas pessoas que são caras para nós. Deus abençoe aqueles que estão conosco aí, em nome de Jesus, né? Lucas capítulo 8, versículo 26. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim em Lucas: navegaram para a região dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito cedo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Quando eu li isso aqui, esse pedacinho me incomodou. Presta atenção no seguinte: a gente sabe muito bem quem é Jesus, a gente está tentando seguir o caminho, a gente está tentando fazer o bem, a gente está tentando dar dízimo, a gente está tentando amar o próximo como a si mesmo, a gente está tentando meditar na Bíblia, a gente está tentando ir no culto, a gente está tentando fazer aquilo que a gente julga ser certo. Mas eu não sei se vocês prestou atenção, o cidadão aqui, ele estava endemoniado. O demônio sabia quem era Jesus. É ele que vai até Jesus. Não é Jesus que vai até o cara. É impressionante isso. Como se mexeu comigo numa sexta-feira. Eu fiquei pensando o seguinte: a gente se acha bom demais porque é cristão. A gente se acha bom demais porque ajuda a criança. A gente se acha bom demais porque dá dízimo. A gente se acha bom demais porque ajudou alguém a atravessar a rua. Ou sei lá, fez qualquer outra coisa que a gente julga ser muito boa. Só que quando o assunto é Deus, a gente deixa sempre para o último lugar. É sempre o último. A gente passeia, a gente estuda, a gente joga bola, a gente trabalha, bate ponto no horário certo, sai para almoçar no horário certo, sai na hora certa para ir embora, estuda no horário certo, a gente namora, a gente vai na festa, a gente vai na roça, né? A gente compra as coisas, a gente faz o almoço, mas toda vez que o assunto é Deus, você já notou que é sempre depois? É sempre o puxadinho, é sempre o mais ou menos, é sempre quando der, é sempre quando sobra. Mas o cara que está endemoniado, Jesus pisou na terra e foi se encontrar com Jesus. Isso mexeu comigo. O mal sabe quem é Jesus. E a gente que acha que é do bem, a gente ainda está batendo cabeça para tentar entender quem é Jesus. Por incrível que pareça. Quando eu li isso aqui, prestei bastante atenção no texto. Eu falei, poxa vida, olha que coisa impressionante. Era para as pessoas de bem ir encontrar com Jesus. Não, o cara que está endemoniado ele foi encontrar com Jesus. Jesus pisou na terra, a Bíblia é muito clara, né? Quando Jesus desceu na terra, ele acabou de pisar no chão. Ele não tinha nem falado quem ele era. Ele não tinha nem anunciado, ele não tinha nem pregado, ele não tinha nem falado do culto. Ele não tinha convidado ninguém, ele não tinha nem aberto a Bíblia. Ele pisou no chão, o cara foi lá. Cheio de problema. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: o que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E a gente, hein? Será que ele tem condição de fazer isso? É a gente que acha que é tão bom? É ou não é? Poxa.
eu fui pegar o guarda-roupa na quinta-feira de tarde, lá no Manuel Honório. Engraçado que é numa parte do Manuel Honório que tem é uma praça, tem uma entrada dentro da praça que sai na avenida principal. E aí eu fiquei olhando os moradores de rua. Tinha 5. A praça tem uns bancos arredondados assim. Tinha 3, cada um banco desse, e tinha 2 encostados debaixo de uma marquise. A gente passa e olha e não dá muito valor, né? A gente pensa assim, ele que quis essa vida. A gente nunca vai entender o porquê, nem o motivo, nem o que levou aquela pessoa a ir para a rua. E eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que passam por ali o dia todo, que é uma praça no centro do bairro Manuel Honório, que é perto do centro da cidade, e aquilo me chamou a atenção bastante. E aí a pessoa que me deu o endereço, me deu o número do apartamento errado, eu fiquei lá um tempão tocando em telefone, o telefone não funcionava, e aí eu tirei uma foto do número para mandar, para ver se eu conseguia mandar para a Simone mandar para a pessoa. E aí um desses caras disse assim: eu acho que você está tocando no número errado. Ele estava lá deitado, mas ele estava prestando atenção. Aí eu, é mesmo? Falei, o que você veio buscar? Eu falei, eu vim buscar um guarda-roupa, porque ele viu as ferramentas na minha mão, né? Aí ele falou assim, qual número que você está apertando? Eu, 201. Aí ele falou assim, a dona que está mudando é do 401. Aí eu, obrigado. Aí eu toquei, era o 401. Já estava indo embora. Eu agradeci, depois eu voltei lá, agradeci de novo. Será que realmente a gente está certo? Será que realmente a gente é bom de verdade? Né? Eu fiquei perguntando quando eu li esse texto. Porque se o mal sabe quem é Jesus e o mal se prostrou diante de Jesus, por que a gente faz corpo mole? Eu fiquei perguntando isso, por que a gente faz corpo mole? Né? Porque quando é Deus é difícil. Nossa, eu estou tão cansado, eu não vou lá hoje. Mas aí conseguiu passear, brincar, comer, almoçar, tomar banho, escovar o dente, pintar o cabelo. Quem tem cabelo, é claro. Lavar a roupa, sei lá, limpar o carro, dirigir, estudar, fazer academia, fazer ginástica, bater o ponto no trabalho. Aí quando é Deus, a gente faz mais ou menos. Por incrível que pareça. E aí eu fiquei me perguntando, né, será que vale a pena a gente se dedicar ao próximo? Né? Será que vale a pena você sair nas madrugadas? Você foi comigo lá, né, pegar as cadeiras de noite, lá no centro da cidade, no frio. Não é fácil fazer essas coisas, né? Será que vale a pena se dedicar? Será que vale a pena falar que é cristão? Será que vale a pena sair daqui lá em Dias Tavares, abrir o culto que o pastor não podia ir? Aí você vê o restaurante, um frio daquele, o pessoal tomando bebida alcoólica. Nada contra, cada um é cada um. 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. E o culto? 5 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas, 10 pessoas. Será que realmente a gente está valorizando aquilo que é realmente importante? No caso aqui, se o cara tem demoniado, ele está com demônio. E se ele está com demônio, era para ele fugir de Jesus, não, ele se aproximou de Jesus. Isso me chamou muita atenção. Ele estava pedindo socorro, né? Pedindo socorro. Ele se prostrou, ele dobrou o joelho, ele prestou atenção. Ele falou, opa, pera aí, é Jesus. Nós vamos ver pessoas que têm situação muito boa, que não está nem aí. Nós vamos conhecer pessoas que têm uma situação muito boa, que quer fazer alguma coisa, mas não sabe exatamente o que fazer. E nós vamos ter pessoas muito simples que estão tentando fazer, que é o caso da gente, que está tentando fazer, mesmo sem recurso. Essa semana bateu no portão em algumas vezes, e eu disse, olha, infelizmente não tem. A pessoa que trazia tal coisa não está vindo, fez cirurgia, não vai vir, eu estou desempregado, não tem como. Infelizmente não tem. Queria poder ajudar, mas não tem condição. Né? Veio a outra pessoa aqui, falou uma outra situação. Eu falei, olha que interessante, a mesma situação que a gente tinha aqui
Mesma situação, achei interessante como que as histórias são as mesmas. Mesma história, por incrível que pareça. Então, poxa vida. E aí o Coisinha vai falar assim: peço que não me atormentes, pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, já havia muito tempo que ele se apossava dele, embora o mantivesse preso com cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para o deserto. A gente conhece um monte de gente assim, né? É só sair nas madrugadas. Às vezes nem precisa sair na madrugada, né? É só dar uma volta, né? A gente vai ver pessoas nas mãos do outro lado, né? Eu acho interessante que a Bíblia sempre usa a palavra espírito imundo. Espírito imundo significa imundície mesmo. Significa lugar sujo. Significa coisa encostada. Significa que a pessoa já não tem mais cuidado com a saúde, né? É triste, né? Eu olho, uma coisa que sempre me chamou a atenção nas pessoas que estão nas ruas é o pé. Sempre me chamou a atenção. Toda vez que eu encontro uma pessoa que está em situação de rua, eu sempre olho o pé. Pode ser a pessoa da cor que for, o pé está sempre muito sujo. Sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. E aí Jesus ali, né, com aquele cidadão nessa situação, perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Às vezes nós vamos ter que encontrar com pessoas desse nível, e muitas vezes o que a gente vai poder fazer é apenas orar. Às vezes vai ser além da medicina, além da psicologia, além da teologia, além da psiquiatria ou qualquer outra coisa, da medicina. Às vezes vão ter situações que vão estar só nas mãos do pessoal lá de cima. A gente não vai ter o que fazer. Você não tem fé? Não? Tenho, mas tem coisa que é só Jesus. Tem coisa que está na mão do papai, a gente não consegue fazer. A gente é comedor de arroz e feijão. A gente não vai ter força espiritual, a gente não vai ter força financeira, a gente não vai ter força física, a gente não vai ter condição psicológica. Às vezes nós vamos ter o nosso psicológico abalado. A gente fica sabendo as coisas que acontecem com essas crianças. Você acha que a gente não sente? Claro que sente. Criança sentindo fome, criança vendo briga, criança sendo maltratada, criança querendo ter as coisas e não pode, criança tendo o carinho da mãe ou do pai. De vez em quando eles choram do nada. Eu ainda brinquei com a Andressa: para de briscar a menina. A Andressa morreu de rir. Por quê? Está vendo coisas dentro de casa, muitas vezes. A gente ficar sabendo. O que a gente pode fazer? A gente pode sair daqui lá na casa de uma criança dessa e falar: olha papai, olha mamãe, cuida das crianças direito? Claro que não. Não pode nem ter feito. Exatamente. O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui, tentando mostrar que existe uma possibilidade de ter um caminho melhor, que é seguir Jesus. A gente não pode também obrigar nenhuma criança, nenhum jovem a seguir aquilo que a gente está seguindo. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Assim como foi com o João, com o Ismael, com o Ulisses, o Robert também se pronunciou, de a mãe dele permitiu que quando ele fizer 12 anos ele pode passar pelas águas, né? E aí, olha que interessante, andava, versículo 32, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhe concedesse entrar neles. Jesus permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos. A manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e se afogou. Os porcos têm um significado também, tá? Como é espírito imundo, o espírito imundo vai querer porcaria. Para um judeu, a carne de porco é a carne mais imunda que existe. Um judeu de verdade não come carne de porco. E várias outras carnes aí. Mas um judeu de verdade, ele não come carne de porco. Porque na Bíblia a carne de porco ela é imunda. A gente que come um tiragosto, um torresmo, um bacon, né? Mas para um judeu de verdade. Então o que uma coisa imunda quer? Coisa imunda. Um demônio que é um demônio imundo vai querer o quê? Um porco. E muitas vezes as pessoas vão aparentemente fingir que mudaram de vida, mas não mudaram de vida. Elas estão só
representando, tá? Eu conheci pessoas que, vou dar um exemplo muito simples, a pessoa para de usar droga, mas ela continua tendo as mesmas atitudes do tempo que ela usava droga, ela só parou de usar a substância, mas a vida continua do mesmo jeito, em casa, com a esposa, no trabalho, não mudou lá fora, as coisas continuam do mesmo jeito. E aí, olha que interessante, tá? Vou concluir. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos, a manada se precipitou no despenhadeiro, no lago e se afogou. Nem os porcos deram conta dos demônios, tá? Nem os porcos deram conta. Até eles pularam na água e se mataram. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram para anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido de perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. O cara já estava aprendendo. Toda vez que você lê na Bíblia que o fulano está sentado no pé de alguém, ele está aprendendo. Jesus é mestre, então quem está sentado nos pés de Jesus está aprendendo. Os pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente vai encontrar na nossa vida, tá? Se a gente conseguir alcançar. De joelho, de pé, deitado, se a gente conseguir alcançar, a gente já se deu bem. Os que tinham visto isso contaram-lhe como fora salvo o endemoniado, aquele que ninguém quer, aquele que todo mundo joga pedra, aquele que o pessoal passa do lado, não é? Aquele coitadinho que a gente olha e fala, ih, tadinho desse aí, isso aí não tem jeito, né? Mas para Jesus sempre tem jeito, né? O que para a gente é difícil, para Deus não é nada. Para Deus não existe nenhuma diferença entre uma laranja e uma Hilux, tá? Se a gente pedir amanhã uma laranja, Deus pode nos dar uma laranja. Se a gente pedir uma Hilux amanhã, Deus pode nos dar uma Hilux, tá? Não existe dificuldade para Deus. Não existe câncer, não existe doença, não existe matrimônio ruim. Nada, nada para Deus é impossível. Porque senão ele não seria Deus, ele seria outra coisa. Qualquer situação ele pode mudar. Qualquer situação. Lá no hospital acontecia muito dos médicos dizerem, né? Eu achava bonito aquilo, apesar de ser médicos, eles diziam, entre o resultado do câncer terminal e a morte, pode acontecer um monte de fatores e a pessoa ser curada. Eu achava bonito aquilo. Entre a pessoa achar que vai morrer, né? Estou com câncer, vai morrer? Não, tem um monte de possibilidades até chegar à morte. Eu achava tão bonito aquilo. Ou seja, um médico falando que é possível sim a cura, sabe? Um médico, às vezes um religioso vai balançar, vai chorar, vai estremecer, ai, estou com câncer, vou morrer, e os médicos, não, tem todo um processo, você pode ser curado. A morte é só uma das possibilidades. Eu achava tão bonito quando eles falavam isso. Então, toda a multidão, nós somos muito legal. Esse pessoal aqui é a gente, tá? Esse pessoal aqui é a gente. Então, toda a multidão da circunvizinhança dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles. Mandaram Jesus embora, porque estavam possuídos de grande temor. Olha que bonitinho. O demônio se aproxima de Jesus e se prostra. O pessoal que está por ali vê aquilo, não achou legal e ó, Jesus, por favor, vai embora. É muito interessante, né? Eu fiquei a sexta-feira inteira pensando nesse texto. Jesus pisou na terra, o demônio se aproxima e roga, dobra o joelho, cai na frente de Jesus. Os vizinhos veem o milagre e Jesus, por favor, vai embora, não fica aqui não. Muito interessante, né? O homem que havia saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, volta para sua casa, conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi e apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus deixou um missionário, nunca faz as coisas sem planejamento, deixou um pregador lá. Conta para o pessoal o que aconteceu aqui hoje, quando você se encontrou comigo, quando você se encontrou com o Espírito Santo, quando você abriu o teu coração para Deus, quando você pediu perdão, quando você fez mais do que aquilo que as pessoas acharam que você não ia conseguir,
Quando você conquistou sua casa, seu emprego, sua saúde, resgatou sua família, sua fé, sua esperança, isso é fazer o que Jesus pediu para fazer. Que é o que está sendo pouco feito, né? Infelizmente. É o que está sendo pouco feito. Hoje foi domingo. Pensa, quantas pessoas tiveram o dia inteiro para fazer um monte de coisa e depois tirar 1h30 para Deus? Quantos será que realmente oraram? Quantos será que realmente louvaram, igual a irmã dele louvou? Quantos realmente dobraram o joelho, leram a Bíblia, leram uma passagem, pediram perdão? Hoje Jesus me perdoa. Eu sempre, toda vez que eu vou iniciar minhas orações, eu peço perdão. Porque eu sei que eu sou horrível. Eu sei que eu sou pecador. Simone nem gosta que eu falo isso. Você sempre fala, né? Eu sei que eu sou horrível, eu sou pecador. Quantas coisas erradas eu devo ter pensado hoje, coisa que passa de repente na cabeça. Quantas vezes talvez hoje eu pequei, eu nem sei de falar. Às vezes a gente tenta, toda vez que eu vou orar eu peço perdão primeiro. Jesus me perdoa, eu pequei. Eu acho assim que o olhar é mais pecando. A gente olha um pouco mais assim e viaja. O olho a gente olha assim. Exatamente. A gente julga muito. A gente olha e já, opa, peraí, não vale nada. Ih, ela, nossa, não está seguindo a gente. Ih, ela, a roupa é diferente da nossa. Ih, olha isso. Né? A Simone brincou com os Ismael ontem com o negócio da bermuda. Ah, sua bermuda está tudo rasgada. Né? Brincou. Mas às vezes a pessoa olha e julga. Ah lá, tem menino com aquela roupa. Não presta. Ah, aquela senhora com aquele vestido. Ah, não vale nada. Ah, entrou ali. Ah, não vai dar. E aí vai Jesus lá em Gadarenos. E a primeira pessoa que recebe ele é um cara cheio de demônios. É um cara tudo errado. Sendo que as pessoas certas, entre aspas, são as pessoas que pediram para Jesus ir embora. Foi embora da onde? Da casa, do trabalho, da empresa, da escola, da academia, do grupo de WhatsApp. Jesus, por favor, não participa do meu grupo de WhatsApp não, fica quietinho aí. Você dá licença, você está me atrapalhando. Jesus, sai da minha casa, o senhor está me incomodando, está me atrapalhando, você, por favor, você dá licença. E ele vai respeitar, porque ele é um gentil cavalheiro. Ele não força, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem pula a janela, quem força a porta é o outro. Só que infelizmente, aquilo que eu falei no início do culto, né? A gente vai estar passando por uma aridez espiritual muito grande, tá? Nós vamos ver tanta gente cair nos próximos anos, infelizmente. Poxa. E pessoas boas, tá? Pessoas boas. Fica com essa mensagem, não é minha, é de Jesus. Vamos se agarrar a Jesus, né? Vamos orar mais. A oração é a chave da vitória. E vamos continuar fazendo a nossa parte. Porque eu entendi que nós estamos fazendo uma boa obra. Nós estamos trabalhando com crianças. O portão está aberto para todo mundo, mas quem está vendo mais são as crianças. Então que a gente consiga olhar com carinho essas crianças, as pessoas que nos ajudam também, que elas sejam abençoadas por estar vendo o trabalho que a gente tem com as crianças, né? Que Deus abençoe aqueles que não estão vindo mais, que Deus abençoe aqueles que estão longe, que Deus abençoe aqueles que já fizeram parte, que Deus abençoe as pessoas que a gente nem conhece que ajudam a gente, que é a moça que paga a internet, que eu não sei quem é, não conheço. Deus abençoe o Afonso, que teve que ir correndo na sexta-feira para trazer mais 5 violões, né? A gente conseguiu aí mais 5 violões. Que Deus abençoe ele, as pessoas que estão ajudando. A mamãe dele está doente, uma doença muito séria, não está podendo mais ficar sozinho. Que Deus fortaleça ele, a Lu também, que acredita muito no trabalho da gente. Você, que vem lá do Caiçaras com a sua filha. As meninas já viram no carro falando, hoje nós vamos ver a prima Andressa. Deus abençoe meu irmão também, que está sempre aí conosco aí. O Ismael tem um chamado. O Ismael já é naturalmente um pregador, ele sabe disso. Prega, já é naturalmente um pregador. E Deus abençoe os outros meninos aí também, né? O Robert, não sei, ele falou que talvez ia para a casa do pai dele. O Ulisses está na casa do pai dele, né?
O João eu não sei, os outros meninos também eu não sei. E é isso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade de Deus.